Olá pessoal, eu sou a doutora Cláudia Maria, eu sou médica mastologista, me graduei primeiramente em ginecologia e obstetrícia, posteriormente eu fiz residência em mastologia, sou formada há 20 anos, fiz pós-graduação em reconstrução mamária e predisposição hereditária ao câncer. Hoje eu vim conversar aqui com vocês a respeito de um assunto que é bastante frequente no consultório, né? Aliás, é um tema comum que a gente discute todos os dias com os pacientes quando vem no consultório, né? Quando a primeira vez aquele paciente descobre um câncer de mama. Aquele paciente sempre tem uma história, ele conhece alguém que teve um câncer de mama e faleceu. Algumas pacientes têm a mãe, né, o histórico de mãe, de uma tia, de uma irmã, de uma prima que faleceu daquele câncer de mama. E sempre tem uma tendência a pensar de forma negativa, né? Os pacientes têm muito medo a respeito do que eles têm, né? Da forma como essa doença tá, como é que ela se apresenta. O paciente tem medo da mutilação, da retirada da mama. Alguns pacientes chegam dizendo que eles vão ter que retirar a mama, ou outros não querem retirar a mama. Às vezes o paciente vai chegar com aquele pânico, o pavor da quimioterapia. Normalmente, quando a gente vai falar para o paciente que ele vai precisar fazer uma quimioterapia, a maioria das vezes a reação do paciente é chorar muito, né? Com muito medo daquele tratamento. Então, esse medo do paciente gera muito sofrimento, né? Ou mesmo após ele ter a doença, esse medo persegue esse paciente ao longo da vida, ao longo do acompanhamento. Então, eu acho que assim, o medo é muito limitante, né? Todas as vezes a gente deixa de fazer muitas coisas, a gente deixa de viver quando esse medo está presente. Então, eu acho que tem uma diferença muito grande entre a gente que é médico e que faz o tratamento dessas pacientes, o nosso olhar diante dessa situação, o nosso olhar para o paciente, ele é muito diferente daquele que o próprio paciente tem. E eu acho que a grande diferença está no conhecimento. Então, a gente saber o que está acontecendo, saber o que está acontecendo com a gente, em que situação que a gente está, isso é muito esclarecedor, né? Se a gente pudesse transferir todo o conhecimento que a gente tem para cada paciente que tem ali, né? Porque muitas vezes o que acontece? Quando o paciente ele chega no médico e às vezes ele está todo indefeso, né? Porque a maioria das vezes, quando eu dou um diagnóstico de câncer para o paciente, ela chora, ela se desespera, às vezes o paciente se apavora, e eu acho até, de certa forma, às vezes bom o paciente ter esse comportamento, porque pelo menos ele entendeu o que está acontecendo. Agora, por outra forma, às vezes o paciente, você fala, e o paciente fica em silêncio, não pergunta nada, e eu me preocupo, porque às vezes ele não entendeu, né, o que está acontecendo. Então, assim, e quando a gente passa as informações, depois que eu dou a notícia para o paciente, você está um câncer e a gente vai ter que tratar, e eu passo a explicar os passos daquele tratamento, o paciente tende a se acalmar, a ficar tranquilo, né? Pelo menos uma boa parte, é claro que depende da forma como você fala, como você explica e como você apresenta aquela situação para o paciente. Então, eu acho assim, que o conhecimento, né, o paciente ter esse conhecimento sobre a doença que ele tem, o que está acontecendo, é de fundamental importância para ele entender onde ele está, para onde ele vai, ou seja, quais os tratamentos possíveis, quais as complicações desse tratamento para mim, por que eu vou ter que fazer esse tratamento, né? Então, tudo isso é fundamental. Compreender, entender a doença é muito importante para o paciente seguir o seu tratamento, aderir ao seu tratamento e pensar nas possibilidades de cura, né? Porque é muito possível muitas pacientes, principalmente aquelas que são descobertas
com o diagnóstico inicial, elas têm uma possibilidade de cura muito alta, né? Então, por que não a gente focar nessa cura, né? E viver bem durante esse tratamento? A gente sabe que esses pacientes vão passar por um período de tratamento, um tratamento longo, né? Mas que ele pode ser fundamental na transformação desse paciente. Então, hoje o que eu queria discutir com vocês diante disso é a gente entender um pouquinho dessa doença, né? Qual que é a primeira questão, né? Chega um paciente no consultório médico, né, com um nódulo de mama e a gente pede uma biópsia. Esse paciente vai levar o resultado dessa biópsia para mim. Então, a primeira questão que vai aparecer é esse paciente, por exemplo, tem um carcinoma ductal invasor, aí ele pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3. Então, assim, eu recebo isso, né, daquele paciente que está passando por mim naquela consulta, e toda hora também a gente recebe mensagem no celular, recebo mensagem no Instagram dos pacientes me mandando: doutora, o meu câncer é grave, o meu câncer não é grave. Gente, essa informação é muito pouco, né? É um dado muito pequeno para a gente definir o que esse paciente tem. A gente tem alguns dados que devem ser avaliados primeiramente para que a gente entenda o estadiamento, ou seja, em qual situação aquele paciente está. Quando eu digo assim, onde eu estou? Onde eu estou quer dizer assim, aonde que esse paciente está? Qual a situação do câncer dele? É grave, não grave? É simples, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender, esse é um câncer in situ? Esse é um câncer invasor? O câncer in situ, ele tem aquela característica que ele é localizado no ducto mamário, né? Aquela estruturazinha dentro da glândula do ducto da mama. Ele não tem a capacidade de invadir o sangue, né? As células ainda não se soltaram do ducto mamário, do tubinho mamário, e não tem a capacidade de invadir a corrente sanguínea. Então, esse tipo de câncer, o carcinoma in situ, é completamente diferente do carcinoma invasor. O carcinoma invasor já é aquele câncer que tem a capacidade de invadir a corrente sanguínea e desse sangue ele pode infiltrar os linfonodos axilares, pode infiltrar os órgãos e causar as metástases, e são essas metástases que vão causar a morte desse paciente. Então, já para começar, a gente já tem uma grande diferença, o câncer in situ e o câncer invasor. Então, a gente entende que o câncer in situ, a maioria das vezes, se você não tratar, né, a história natural é que ele vai virar um câncer invasor. Então, daí a insistência, a nossa insistência, vamos fazer a mamografia, vamos fazer toda a nossa prevenção para o intuito de que a gente descubra um câncer in situ, porque o tratamento desse câncer in situ, ele é bem mais simples, né? O paciente é um tipo de câncer que o paciente não vai precisar de quimioterapia. Por que ele não vai precisar de quimioterapia? Porque esse paciente esse tipo de câncer, ele não tem a capacidade de ir para o sangue. E a quimioterapia, ela é para tratar o sangue. Então, se esse câncer, que é o câncer in situ, não pode sair do ducto mamário, ele não pode invadir o sangue, então ele não tem como dar metástases. Daí, nós não necessitamos de fazer quimioterapia. Mas é um câncer que precisa ser muito bem tratado, não pode ser deixado nenhum sinal para trás, né? Então, ele pode requerer um tratamento mais simples, né? Que é fazer uma retirada parcial da mama e posteriormente fazer o que a gente chama de radioterapia.
Porque para a gente ter um tratamento seguro, né, os estudos mostraram, né, no passado que você tinha que retirar toda a mama. Toda vez que você tinha um câncer, você tinha que retirar a mama. Com o passar do tempo, percebeu-se que você pode retirar só parcialmente a mama. Mas para você ter as mesmas chances de cura, você precisa fazer essa retirada parcial da mama e fazer a radioterapia. Então, no câncer in situ, a gente tem duas possibilidades. Ou você vai fazer a retirada completa da mama, a tomada dessa decisão vai depender se é um tumor pequeno ou um tumor grande. Então, quando a gente tem um carcinoma in situ muito extenso, que às vezes ocupa toda a mama, muitas vezes a gente vai requerer a retirada completa dessa mama para a gente garantir a retirada completa deste tumor. Quando ele tem uma lesão menos extensa, uma lesão pequena, que a gente consegue retirar ela toda, fazendo somente a quadrantectomia, que é a retirada parcial da mama, a gente vai fazer então essa retirada e posteriormente fazer a radioterapia dessa paciente. Não vai requerer, né, em média, em tese, como consenso, essa paciente não requer outros tipos de tratamento, tá? Nem o uso de hormonioterapia, porque os riscos, né, os efeitos colaterais dessa medicação, do tamoxifeno, do anastrozol, que são medicações para bloquear os receptores hormonais, elas vão ter mais efeitos colaterais do que benefício. E tudo em medicina a gente balança o risco-benefício de cada medicação, porque não adianta você dar um remédio que tem muitos benefícios, mas ele vai ter tanto efeito colateral que o paciente pode até falecer com essa medicação. Então não justifica. O câncer in situ por si só, ele vai ter uma chance de cura em torno de 95%. Então, com essas terapias, né, a gente vai ter uma taxa de sucesso e provavelmente nunca mais esse paciente vai ter, esse câncer de mama vai renovar, tá? Dependendo de cada caso. É claro que um paciente, né, a gente é mulher, nós somos mulheres, e você tem um câncer hoje, pode ser que daqui a 10 anos você tenha um outro câncer. Isso é outra questão, né? A gente está discutindo aqui aquele paciente que chega pra gente com essa situação. Então, chegou, temos um carcinoma in situ, e aí a gente tem a outra questão. Eu tenho uma paciente com nódulo e que foi feita a biópsia, e essa biópsia demonstrou tratar-se de um carcinoma invasor. Então, quando eu estou diante de um carcinoma invasor, aí a gente precisa saber se ele é grau 1, grau 2 ou grau 3. A gente precisa saber o tamanho deste tumor, né? A gente, pelos exames de imagem, pela mamografia, pelo ultrassom de mama, às vezes pela ressonância, eu vou ter uma ideia do tamanho dessa lesão, uma mensuração, né? Mas a melhor medida que eu tenho uma absoluta certeza é quando eu opero essa paciente e aí eu vou retirar esse nódulo que foi operado e vou encaminhar para análise no laboratório. Aí ele vai ter uma medida exata, né? Dentro dessa análise vão ter alguns parâmetros também que nós utilizamos para poder mensurar o grau de agressividade ou não desse tumor, que se tem invasão linfovascular, invasão linfática, né? Invasão perineural, são critérios também que a gente utiliza. Normalmente, quando a gente faz o diagnóstico do câncer de mama e se ele tem a capacidade de invadir, o primeiro local que esse tumor anda, né, que essas células, ela cai na corrente sanguínea, cai nos nossos vasos linfáticos, da nossa drenagem linfática e migra para a axila do mesmo lado onde está o câncer. Então, todo câncer invasor, ele necessita a avaliação da axila. A gente usa muitos exames de imagem, né, para nos dar um parecer. O ultrassom de mama feito por um profissional de confiança, ele é fundamental para a gente saber se existe
sinal de comprometimento axilar ou não. Se a gente tem evidência pela imagem de que há presença ou não, né, de linfonodo axilar comprometido, a gente, se esse ultrassom, né, refere que há a presença de um linfonodo suspeito, a gente vai fazer uma biópsia também desse linfonodo, né, uma punção, para confirmar se ele é positivo ou não. Na evidência de que esse linfonodo seja negativo pela imagem, quando a gente for fazer a cirurgia desse paciente, a gente vai fazer, junto da retirada do nódulo da mama, o que a gente chama de biópsia do linfonodo sentinela. Ou seja, o que é biópsia do linfonodo sentinela? A gente vai retirar o nódulo axilar, ou seja, o linfonodo que primeiro recebe essa doença da mama. Ou seja, é como se a gente fosse imaginar um quartel, né? O que é o sentinela do quartel? É aquele guardinha que fica lá na porta do quartel e ele vai identificar se existe alguma ameaça ou não para avisar os demais. Então, assim funciona a nossa axila. Os linfonodos axilares, eles são a nossa defesa, a defesa do nosso corpo. Então, diante de um tumor na mama, a gente tem um linfonodo que é o sentinela, que é o primeiro a receber, a detectar que tem um câncer. Então, se esse linfonodo estiver comprometido, né, ele vai significar que tem doença na mama. Então, quando a gente tem um ultrassom, um exame de imagem que detectou uma axila negativa sem sinais de doença, a gente precisa confirmar fazendo a retirada desse linfonodo, que seria esse linfonodo sentinela, que caso a axila estiver doente, é esse linfonodo que vai estar doente. Se esse linfonodo não estiver doente, é porque não tem doença da axila, tá bom? Então, assim, a gente já analisou dois dados. Primeiro, eu tenho essa biópsia, que vai me falar se que a gente tem um nódulo, né? Que ele é um carcinoma, por exemplo, um carcinoma ductal invasor, um lobular invasor. Vai falar o grau deste tumor. A gente precisa saber se a axila tem evidência de doença ou não. A gente precisa saber se esse paciente tem metástases. Então, a gente junto, né? A gente, dependendo do tamanho do tumor e dependendo de quantos linfonodos comprometidos, a gente tem maior chance ou menor chance de ter metástase no corpo. Então, se eu tenho um tumor grande, né, um tumor de 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros, ou mesmo se eu tenho um tumor de 2 centímetros, mas eu tenho muitos linfonodos axilares doentes, então esse tipo de tumor eu tenho uma maior probabilidade de encontrar metástase. Existem tumores muito iniciais que a gente pede esses exames de rastreamento, mas não é obrigatório, porque às vezes a gente sabe que a probabilidade de um tumor de 1 centímetro sem linfonodo axilar comprometido, a chance desse tumor ter metástase é quase nula, muito baixa. Então a gente pede esses exames para a gente ter uma avaliação geral desse paciente, mas a gente já imagina que não vai haver doença nos órgãos-alvo. Então a gente investiga os pulmões dessa paciente, né, os principais locais de metástase pulmão, fígado e ossos. Existem metástases também para outros órgãos, como por exemplo o cérebro, que é outro local comum, mas frequentemente os locais mais comuns e que são rastreados é o raio-x do tórax, em casos mais simples, ou tomografia do tórax, o abdômen, onde a gente vai fazer uma radiografia, um ultrassom de abdômen, uma tomografia de abdômen e a cintilografia dos ossos para a gente, né, fazer esse rastreamento de base. Então aí a gente já tem o tamanho do tumor, o número de linfonodos axilares comprometidos ou não e se existe ou não metástase.
Outra avaliação importante, né? Quando a gente faz a biópsia desse paciente, a gente sempre pede o que a gente chama de imunohistoquímica, a tão falada imunohistoquímica, que hoje tem uma grande divulgação nas redes sociais, na internet. As pacientes já sabem qual o tipo de câncer que ela tem, né? Se é luminal, se é receptor hormonal positivo, né, que é o luminal A, luminal B, se é o HER2 super expresso, tem uma expressão desse receptor para mais, ou se é um tumor triplo negativo. Então, esse dado, ele é obtido da imunohistoquímica. Então, a gente faz essa imunohistoquímica que olha se tem receptor hormonal de estrogênio, receptor de progesterona, você tem se o HER tem superexpressão ou não. E a gente tem também o Ki67, que avalia o quão proliferativo é esse tumor, né? Tem tumores com uma taxa de proliferação baixa, menor que 20%, e você tem tumores com uma taxa de proliferação, ou seja, as células se multiplicam muito mais rapidamente. Então, esse também é um parâmetro que a gente tem para avaliar, né? Ou seja, onde eu estou nesse câncer de mama. Então, até então, eu já sei. Essa paciente tem um tumor de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. É um carcinoma ductal ou lobular, se ele é grau 1, grau 2, se ele é grau 3. A axila dessa paciente é positiva, ela é negativa. Quantos linfonodos comprometidos? Essa paciente apresenta metástase, não apresenta metástase. A bioimunistoquímica é um tumor luminal A, ou seja, ela tem receptor de estrogênio e progesterona altamente positivos. Ela não tem o HER2 superexpresso, ela tem um Ki67 baixo. Então, essa paciente pertence ao grupo do luminal A, que são tumores que têm uma capacidade de progressão mais lenta. A gente tem o luminal B, que tem uma capacidade de progressão intermediária. Ele também apresenta receptores hormonais positivos, mas em uma menor intensidade do que o luminal A. O HER2 é negativo e o Ki67 um pouco mais alto também, ou seja, ele tem uma capacidade de proliferação maior do que o luminal A. A gente tem os tumores que são HER2 superexpresso. Esse tipo de tumor, as células tumorais apresentam uma expressão, ou seja, ela tem uma grande quantidade de receptores nas suas superfícies dessa proteína que chama HER, né? Essa superexpressão, essas características, vamos dizer assim, faz com que essas células tumorais cresçam demasiadamente, né, esse tipo de tumor. E hoje a gente tem medicação específica para esse tipo de tumor, o que fez muita diferença no tratamento dessas pacientes. E nós temos os tumores são triplo negativos, ou seja, essas pacientes não têm nenhuma expressão dos receptores hormonais, receptor de estrogênio, progesterona negativo, HER2 negativo, um Ki67 costuma ser alto, né? Porque esse tipo de tumor é um pouco mais agressivo. Então, assim, no mínimo, a gente precisa de todos esses dados para avaliar o prognóstico dessa paciente. Então, a gente costuma, algumas vezes, ter uma ideia, né? Quando essa paciente chega para mim, já levando, eu já vou ter ali uma mamografia, eu já vou ter um ultrassom, eu vou ter uma biópsia já, falando que é um carcinoma, né? Igual a gente está falando. Vamos falar do ductal, que é o tipo mais comum. Então, chegou essa paciente, ela tem um carcinoma ductal invasor, um tamanho de um tumor de 2,5 centímetros, a axila dela é negativa, por exemplo, ela fez os exames de imagem, né? Ela não apresenta nenhuma metástase. Então, eu vou ter já o estadiamento dessa paciente e eu já vou saber, né, que ela trouxe a imunohistoquímica, se é um luminal A, um luminal B, um HER2 superexpresso. Então, com base nisso, eu já consigo dar uma ideia para essa paciente. Os casos mais iniciais,
a definição completa se ela vai precisar ou não de quimioterapia, às vezes eu vou precisar aguardar a cirurgia para responder. Por quê? Eu não tenho ali, às vezes, nenhum indício ainda de quimioterapia, porque como eu vou ter que fazer a biópsia do linfonodo sentinela ainda, às vezes eu não vou saber se aquela axila é positiva ou não. E normalmente isso é um dado muito importante. Muitas vezes, se você tem uma axila francamente comprometida, isso já de cara eu já sei que essa paciente vai precisar fazer quimioterapia. Por quê? Uma axila com sinais de comprometimento, eu tenho uma maior chance de ter células sanguíneas circulando, né, com células tumorais. E a forma que eu tenho de tratar o sangue é dando quimioterapia para essa paciente. Eu vou dar essa quimioterapia para essa paciente no intuito de matar essas células para que elas não venham no futuro se implantar nos órgãos e dar metástase. Então, essa paciente, ela vai receber um tratamento totalmente condizente com o tipo da doença que ela tem. Então, é muito importante, como eu preciso de todos esses dados primeiro para saber onde que essa paciente está. E depois que eu sei onde ela está, né, eu sei tudo isso, eu sei exatamente o tamanho do tumor, se eu tenho axila doente ou não, quantos linfonodos eu tenho, o grau desse tumor, se eu tenho metástase nos órgãos, se é um tumor luminal ou não luminal, se ele é triplo negativo. Com base em todos esses dados, juntando tudo, é que eu vou definir o tratamento real para essa paciente, né? Qual a cirurgia a gente vai saber dependendo do tamanho do nódulo, né? De todas essas coisas eu vou definir se eu vou fazer um tratamento conservador, se essa paciente tem uma mama favorável para eu tratar, se essa paciente vai precisar de uma mastectomia, se essa paciente vai fazer quimioterapia, se essa paciente vai fazer radioterapia e se essa paciente vai ou não usar hormonioterapia. E cada tratamento, a gente vai abrir mão dele conforme o grau dessa paciente. Então, aquela paciente que a gente falou lá no início, que ela tem um câncer in situ, é uma doença que com capacidade de curar com cirurgia, e no máximo cirurgia e radioterapia, quando eu não retiro a mama, para que, né, que eu vou dar quimioterapia? Não há necessidade. E às vezes eu vou ter uma paciente com um tumor de 1 centímetro, é invasora, axila negativa, não tem metástase, é um luminal A, por exemplo, é super responsível ao hormônio. Ela também tem um risco muito baixo de ter células sanguíneas tumorais andando nessa corrente sanguínea. Então, se eu tenho esse baixo risco, eu não vou dar quimioterapia para essa paciente. Não há necessidade. O risco dela de ter uma recidiva dessa doença voltar a longo prazo é baixo. Então, a gente vê que no universo do câncer de mama, eu tenho inúmeros tumores. Eu tenho câncer in situ, eu tenho câncer invasor, eu tenho câncer de 1 centímetro, eu tenho câncer de 10 centímetros, eu tenho câncer inflamatório, eu tenho tipos diferentes, né? Eu tenho câncer ductal invasor, eu tenho câncer lobular, eu tenho câncer tubular, eu tenho inúmeros tipos, né? Eu tenho essa diferença na expressão, né? Se é um luminal A, se é um triplo negativo, mas o triplo negativo, apesar de ser conhecido como um tumor de maior gravidade, ele pode ter sido diagnosticado muito precocemente, né? Então, essa paciente ter tido uma resposta excelente na quimioterapia, né? Caso ela tenha sido indicada. Então, eu tenho um universo, né, de câncer de mama. Então, esse medo, muitas vezes você está com esse medo, né? Porque às vezes chega uma paciente que tem um câncer, um tumor de 10 centímetros, que tem muitos linfonodos axilares comprometidos, e ela
fez a quimioterapia e não teve nenhuma resposta, né? Então, essa é uma paciente. E, por outro lado, eu chego essa paciente com um câncer in situ, que ela vai operar e vai ficar curada. Eu tô dando exemplos, assim, extremos para vocês entenderem. Eu tenho esse tipo de situação, pessoas completamente diferentes, mas um medo, porque o paciente não sabe disso, ela não entende, não tem essa compreensão, ela só tem o medo e ela só sabe de uma coisa: eu tenho câncer e minha mãe morreu de câncer, minha irmã morreu de câncer, ou minha tia, ou minha prima. Então ela chega com medo, ela chega apavorada. Então é muito importante você entender onde você está, né? Qual que é a sua situação? E você entendendo e conhecendo, você tem muda a sua perspectiva, né? Você pode mudar, confiar. A resposta ao tratamento, às vezes eu tenho duas pacientes iguais que fazem o mesmo tratamento. Uma vai responder muito bem ao tratamento, outra paciente não vai responder, né? Um exemplo, a gente tem os tumores triplo negativos, que às vezes chega um tumor que é mais agressivo, cresce mais rápido, responde bem. Então eu tenho paciente que trata, né? Eu tenho paciente com tumor, essa paciente minha, ela já teve 2 tumores, um câncer de mama bilateral, tratou uma mama, uns 6 anos depois ela teve um câncer de mama triplo negativo na outra mama. Já tem mais de 5 anos, essa paciente está ótima, ela não tem nada. Então, assim, um câncer que é extremamente agressivo, o dela tem um outro tipo de comportamento, teve uma resposta excelente. Então, a gente não pode colocar câncer de mama de forma nenhuma no mesmo pacote. O fato de você ter um câncer de mama, cada um tem uma história diferente. Então, se você tem uma história diferente, não se apegue às notícias ruins, não se apegue aos casos ruins. Tente entender o seu caso, tá? Então, assim, talvez eu tenha falado muita coisa específica, muitas coisas complicadas, mas a mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que cada câncer de mama é cada câncer de mama, é cada um, né? Não se espelhe no da outra paciente e não se espelhe nas histórias ruins, tá? Cada um vai responder do seu jeito. Hoje existe a oncologia de precisão aplicada, isso é a individualização da medicina e do tratamento do câncer, cada vez mais baseado na genética. Esse é o futuro. Então, a gente tem que entender isso. Cada ser humano é um câncer, cada um vai receber um tratamento diferenciado e cada paciente vai responder de forma diferente. E só você entendendo o que é cada situação, você vai conseguir olhar para você e pensar no seu caso e acreditar que você vai ficar bem, tá? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe para que essa informação chegue ao maior número de pacientes possíveis, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas, porque essa é a nossa causa. Um grande abraço, obrigada.